Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Assim levarei minha cruz, é por uma coroa, é por uma coroa trocar. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo que o Senhor Jesus nos concede, o primeiro domingo deste ano de 2021. Louvado seja o nosso Deus por isso. Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, iniciamos então nossa escola bíblica dominical neste novo ano. Eu espero que você tenha tido um finalzinho de 2020 abençoado, um momento de gratidão na presença do Senhor e especialmente que este início de 2021 possa estar sendo abençoado na presença do Senhor, possa estar sendo cheio de alegrias, cheio de contentamento, cheio de bênçãos na presença do nosso Criador. Que Deus nos abençoe nesse ano. Que nós tenhamos um ano de 2021 realmente abençoado pelo Senhor, guardado pelo nosso Deus e assim possamos caminhar em amor em Jesus. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical nesta manhã com uma palavra de oração. Quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos, ó Pai, graças a Ti por mais um dia de vida. Graças nós te damos por estarmos, ó Pai, na Tua presença. Na Tua presença nos alegramos, na Tua presença, ó Pai, nos regozijamos. Damos-te graças, ó Pai, na manhã desse dia, por iniciarmos mais um ano na Tua presença. E assim, ó Pai, te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos conduzido
em alegrias, em vitórias, ó Pai. Te damos graças por tudo isso, nesse instante, de uma forma muito especial. Rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja dirigindo esse momento de estudo bíblico, esteja abençoando, ó Pai, visitando cada lar, cada família que está acompanhando essa mensagem. E assim, possamos, ó Pai, ser edificados, fortalecidos e abençoados pela Tua santa palavra. Em nome de Jesus nós oramos, nós agradecemos-te. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor. Nós vamos continuar louvando a Deus e eu escolhi um hino de forma proposital para esse dia, que iniciando esse ano, iniciando esse mês, iniciando esta semana, nós possamos orar ao Senhor pedindo que Ele derrame chuvas de bênçãos na nossa vida. Então eu escolhi esse hino para nós cantarmos nesta manhã. O hino do Inário Novo Cântico 172, intitulado Chuva de Bênçãos. Vamos cantar juntos, com alegria, com regozijo em seu coração. Vamos com bastante força e ânimo louvar ao Senhor com este hino. Chuvas e bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas e bênçãos dos céus, chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, e do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos dos céus. Esse é o desejo, é a oração que eu faço nesta manhã em favor da sua vida, em favor da sua casa. O meu desejo é que verdadeiramente você tenha chuvas e bênçãos ao longo desta semana, ao longo desse mês, ao longo desse ano, ao longo de toda a sua trajetória, de toda a sua vida. Meu irmão, minha irmã, nós temos aproveitado esse período matutino
da escola dominical dos últimos domingos para falarmos sobre a esperança. Esses últimos domingos, o nosso tema do nosso estudo bíblico tem sido este: um novo ano, olhando com esperança o agir de Deus. No último domingo, começamos a meditar sobre esse tema. Quero ainda hoje falar um pouquinho mais dentro dessa temática, abordando a história de um conhecido rei, o rei Ezequias. O nosso texto base desta manhã está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Eu aguardo você abrir na sua Bíblia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Eu vou ler do verso 1 ao 11. Abra o texto bíblico na sua Bíblia. Enquanto isso, vamos começando a falar sobre esse tema, continuar a falar desse tema. Nós estamos vivendo um momento histórico ímpar. Não é apenas a virada de um ano. Não é apenas o fim de um ano e o início do outro que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período ímpar na história, um período totalmente novo. Nos últimos 100 anos, podemos dizer assim. E pensando nesse período, e também na junção de fatores como o encerramento de um ano e o início de um novo, que eu gostaria que nós pudéssemos meditar a respeito da história do rei Ezequias. Ezequias foi um bom homem, um homem que caminhou entre riscos e oportunidades. A história da monarquia de Israel tem um capítulo muito especial para o rei Ezequias. A história da monarquia de Israel é uma história muito triste. Uma história de reis ímpios, reis que não lembraram-se do Senhor, reis que voltaram-se para si mesmos. E no meio desses tantos reis ímpios, nós encontramos alguém como Ezequias. Alguém que soube ser um servo do Senhor, soube lidar com os riscos e os momentos difíceis que vivia, mas olhou com esperança o agir de Deus e assim foi abençoado e abençoou o povo de Deus. Então é sobre isso que eu quero meditar nessa manhã, sobre aproveitarmos o momento que estamos vivendo, um momento atípico, um momento ímpar, mas um momento através do qual nós possamos olhar com esperança o agir do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Foi esse o texto bíblico que eu pedi que você abrisse. Vamos fazer a leitura do texto bíblico. Segundo Crônicas 29, 1 a 11. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundície, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso ou ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, espanto e assobios, como estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos filhos caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro.
Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Um novo ano. Como olhar com esperança o agir de Deus nesse momento que nós vivemos? Ao lermos o texto bíblico, e o meu desejo é que você possa trazer a realidade de Ezequias para os nossos dias, nós encontramos um grande problema. E o problema que nós encontramos é uma difícil realidade. Esses foram os dias de Ezequias. Se você ler novamente, do verso 1 ao 9, você vai ver bem detalhada qual é essa triste realidade, a triste herança, podemos dizer, que Ezequias recebeu do seu pai, Acaz. Acaz foi um dos reis mais ímpios da história de Judá, e em seus 16 anos de reinado, Acaz, o pai de Ezequias, fez tudo o que era mal perante o Senhor e trouxe maldição para o povo de Deus. Ezequias, apesar de jovem, quando assumiu o trono, buscou ser íntegro diante do Senhor e arregaçou as mangas para não aceitar essa triste realidade, mas transformá-la sendo um instrumento de Deus. Ezequias, desde o primeiro momento, ele busca uma aproximação pessoal com Deus e levar também o povo a se aproximar do Senhor, reabrindo o templo, restaurando a ordem e os serviços sacerdotais, trazendo novamente a realidade das festas religiosas do povo de Deus. Nessa triste realidade, Ezequias teve que conviver com alguns problemas urgentes para a restauração da religiosidade, a restauração da espiritualidade. O templo estava fechado, os utensílios sagrados estavam danificados, os sacerdotes e levitas estavam dispersos. Ezequias enfrentou uma difícil realidade, mas ele não teve dúvida. Ele precisava se aproximar de Deus e levar o povo do Senhor a se aproximar daquele que é a fonte de todas as bênçãos. Meu irmão, minha irmã, com as devidas proporções, não é isso que vemos em nossos dias? Nós vivemos também um tempo difícil. Um tempo que recebemos também uma herança amaldiçoada como aquela que Acaz deixou ao seu filho Ezequias. O nosso problema é muito maior do que o templo fechado, do que os utensílios sagrados danificados ou do que os sacerdotes e levitas dispersos. O nosso problema é um relativismo moral e ético que vivemos. Vemos um período marcado pela ausência de referências do que é certo, do que é errado. Tempos onde as pessoas usam a mentira para se auto-enganarem, negando a realidade. Criam uma auto-ilusão humana, a mentira tomando o lugar da verdade. Vemos tempos nos quais o homem tenta ser o seu próprio Deus e viver de maneira independente, autônoma do Deus verdadeiro. É fácil a gente ver isso. É fácil a gente ver como que esse relativismo moral e ético, essa autoilusão e autonomia humana tem estado presente e trazido caos à nossa sociedade. Tempos difíceis, tempos tristes, tempos nos quais aquilo que deveria ser bom tem sido usado como algo ruim, o trabalho, os recursos financeiros, a sabedoria humana. Infelizmente, tudo isso tem sido usada de uma maneira ímpia, de uma maneira individualista, egocentrística, trazendo uma realidade de pecado e de afastamento de Deus. Busca-se negar o certo e o errado. Busca-se falar que tudo é possível, tudo é circunstancial. Aquilo que era tido como certo é apontado como pecaminoso, e aquilo que era tido como pecaminoso é apontado como certo.
uma sequência de mentiras que tentam tomar o lugar da verdade, e um ser humano que tenta viver como se Deus não existisse, ou até mesmo sem Deus. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Esse é o mundo no qual a Igreja de Cristo, infelizmente, está inserida, e esse mundo é apontado como sendo o normal, mas não pode ser o normal. Não é isso que Deus deseja para nós. O mesmo problema que Ezequias tinha de uma sociedade distante de Deus, nós temos hoje, e acredito que em muito maior grau. O problema de Ezequias era o problema que o templo estava fechado, os utensílios sagrados danificados e os sacerdotes e levitas dispersos. Nosso problema hoje é um relativismo que faz parte da mente das pessoas. Uma ilusão pela qual as pessoas tentam se enganar e seguem a sua mentira ao invés da verdade. E uma autonomia de um ser humano que tenta trilhar seus caminhos e caminhar longe e distante do Senhor. Problemas similares, problemas muito parecidos. E será que a solução pode ser a mesma? Voltando ao texto bíblico, nós encontramos no texto bíblico a solução para os dias de Neemias. Versículo 10 e 11 nos mostram a solução existente no passado. Nos dias de Ezequias, conforme o texto bíblico, a solução foi a renovação, a afirmação da aliança entre Deus e o seu povo. Ezequias guiou o povo ao Senhor por meio de um pacto, por meio de um compromisso sincero com Deus. Ezequias sabia que Deus estava disposto a perdoar o seu povo diante dos males que o seu povo havia cometido. Ezequias sabia que Deus não tinha virado as costas por completo ao seu povo, mas o povo de Deus havia distanciado seu coração do Senhor. O povo de Deus, aqueles que deveriam ser os servos do Senhor, haviam se calado diante da injustiça e da impiedade, se afastado, negado a verdade, por isso o mal se levantou naqueles dias. A solução nos tempos de Ezequias era um só: um novo compromisso sincero, um novo pacto verdadeiro com o Senhor. Por meio desse pacto, Ezequias levou o povo a olhar para Deus como seu Deus e se submeter à vontade soberana, à vontade independente do Senhor, à vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Será que esta solução valeria para os dias atuais? Diante do templo fechado, dos sacerdotes e levitas dispersos, dos utensílios religiosos danificados, diante de um povo disperso e afastado do Senhor, Ezequias fez com que eles olhassem para Deus e firmassem um novo compromisso com o Senhor. E hoje? Como falamos há pouco, o nosso problema é bem diferente, ou muito maior. É o sincretismo, é o relativismo. O nosso problema, como vimos, é a autoilusão, a mentira. A solução hoje é similar. É o renovar da aliança com o Senhor. Da mesma forma que a renovação da aliança entre Deus e o seu povo foi o marco de uma grande mudança que ocorreu na vida desse povo no passado. Nós precisamos também desta mudança. Não é apenas uma mudança exterior, mas uma mudança interior, uma mudança de dentro, uma mudança que parte do coração. Eu coloco aqui como primeiro item uma mudança integral e interior. Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Esta é a grande mudança que devemos viver. Uma mudança que se inicia na mente, no coração, e uma vez dominados pelo Espírito Santo de Deus, ela se transforma em ações que nos aproximam mais dos caminhos de Deus e nos fazem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então essa mudança é uma mudança integral, uma mudança de dentro para fora. Mas continuando ainda essa solução contemporânea, né? Como vimos, a solução está na renovação da aliança, uma aliança entre Deus e o seu povo, quando nos voltamos para Deus com um desejo sincero de o seguir, e esse desejo nos leva a uma mudança integral, uma mudança de dentro para fora, mas é também uma mudança que passa pela nossa autonegação. Evangelho de João capítulo 3:30, palavras de João Batista na presença de Jesus, palavras que expressam esta grande mudança, essa autonegação. Quando João Batista diz assim: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. O eu aqui é o coração, o nosso coração egoísta, o nosso eu deve diminuir para vivermos a grande mudança na nossa vida, para vivermos Cristo. A solução hoje é a mesma dos dias de Ezequias. Uma grande mudança, uma mudança que não se baseia apenas em ações exteriores, mas uma mudança interior, integral do nosso ser. Uma mudança que começa com a nossa autonegação, a negação do nosso eu, da nossa vontade, para voltarmos para a glória de Deus, uma vida que manifeste a glória de Deus, uma vida pautada pelo compromisso com o Senhor, uma vida firmada na esperança de novos céus e nova terra. É isso que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, é isso que nós necessitamos. Assim como nos dias de Ezequias, nós precisamos de um compromisso com Deus, um pacto sincero com o Senhor, um pacto em nossos lares, em nosso trabalho, em nossa vida financeira, um pacto em todas as nossas atividades, um pacto para vivermos para Deus. Eu quero caminhar para a conclusão do nosso estudo bíblico desta manhã, olhando o que aconteceu nos dias de Ezequias. Como nós vemos, Ezequias viu uma triste realidade, ele desejou mudar essa realidade, e ele chamou todo o povo para participar dessa mudança. Mas como que isso acabou culminando? O que tudo isso gerou? 2 Crônicas, capítulo 29, verso 36, nos apresenta um pouco da conclusão desta situação. O texto de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas 29, 36, mostra que essa grande mudança, um movimento de renovação, de restauração, de reavivamento espiritual, trouxe uma alegria sem precedentes para Ezequias e para todo o povo de Deus. Olha o que o texto diz: Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez boa obra. Não é uma alegria momentânea, mas uma alegria constante, uma alegria firme, uma alegria inabalável, pois é a alegria que vem do Senhor. Alegria que vem do agir de Deus, do Espírito Santo de Deus agindo em nós e através de nós. Como disse Neemias, é essa alegria do Senhor que é a nossa força e nos dá forças para vivermos em um mundo mau, um mundo que jaz no maligno. Essa alegria que nos leva a não desanimarmos, mas continuarmos a viver para a glória do Senhor como filhos de Deus transformados. O mundo nos chama a desanimar, mas Deus, o nosso Deus, nos chama a perseverar. Por isso eu digo, confie em Deus, consagre-se a Ele, firme o seu compromisso completo de dedicação a Deus. Deus
nos alegrará com o seu agir, com a sua ação em nosso meio. O que nós aprendemos nesta manhã com esse texto bíblico? Aprendemos primeiramente que, por mais difícil que seja o momento, a nossa solução sempre estará em Deus. Ezequias entendeu que o momento era triste, era difícil, mas ele não buscou solução em outras nações, em outros povos, em outras divindades. Solução em Deus. Em Deus está a nossa solução. Aprendemos que por meio da perseverança nós podemos conhecer o novo de Deus para a nossa história. Não é fácil. Essa mudança não é fácil, não é uma mudança que acontece e dura alguns instantes, é uma mudança que exige perseverança, exige esforço, exige luta pessoal de nós contra nós mesmos. Também aprendemos que no Senhor sempre há uma nova e alegre realidade. E eu convido você a desfrutar desta realidade. Uma nova e alegre realidade para que possamos conhecer um pouco mais desse novo ano e olharmos com esperança o agir de Deus. Irmão, minha irmã, o meu desejo nesta manhã é que você possa olhar para a história de Ezequias. E assim como Ezequias fala assim, a solução dos meus problemas está em Deus. Eu vou perseverar nessa solução para conhecer o novo de Deus. E assim, como vimos também, buscar conhecer essa boa, santa e agradável vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para a nossa história. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, neste primeiro domingo, neste primeiro dia do Senhor deste ano, queremos, ó Pai, consagrar a Ti esta manhã, queremos consagrar a Ti esse dia, ó Pai, que o Senhor mesmo fez e, portanto, nos alegremos e nos regozijamos dele. Por meio da Tua palavra, pudemos aprender, ó Pai, a importância da confiança, da espera em Ti, a importância da perseverança, a importância da fé, a importância, ó Pai, de acreditar no novo e nas mudanças que o Senhor pode fazer. Por isso, ó Pai, nesta manhã, queremos, ó Pai, Te agradecer pelo ano difícil, turbulento que tivemos em 2020. Mas também, ó Pai, orar a Ti, consagrando esse novo período, esse novo ano que se abre, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando nossos lares, nossas famílias, nossas casas. E assim, ó Pai, caminharmos em novidade de vida. Caminharmos, ó Pai, debaixo do Teu amor, com a Tua misericórdia. Caminharmos, ó Pai, o novo do Senhor, nas Tuas bênçãos, no Teu amor, na Tua bondade. Abençoa, Pai, cada irmão e irmã que acompanha esta e que possamos ter um dia de bênçãos, um dia de alegrias na Tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos, nós Te agradecemos. Amém e amém. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, um ótimo dia, um ótimo domingo na presença do Senhor. E desejar, fica ali o convite para participar das nossas atividades nesta noite. Esta noite, às 6h30, estaremos reunidos presencialmente, mas também, se por algum motivo justo você não puder acompanhar, você poderá acompanhar de forma remota da sua casa, através da fanpage, o nosso culto desta noite. Hoje também, primeiro domingo desse mês, primeiro domingo do ano, né? E primeiro domingo do mês, também teremos um momento especial da Ceia do Senhor. Você é meu convidado especial para estarmos juntos e assim podermos cultuar e adorar ao nosso bom Deus. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, um ótimo dia, um ótimo domingo, um domingo abençoado na presença de Cristo Jesus. Somente Deus
ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus.